Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Mais uma vez aqui hoje para a gente fazer o nosso Evangelho no Lar, uma iniciativa com o intuito de ajudar as pessoas que não têm companhia na sua prece, né? Que a gente possa estar com elas fazendo as nossas preces também, e de certa maneira que isso nos ajude, né? A refletir um pouco sobre a vida, sobre a nossa situação atual. Como vocês sabem, esse modelo de prece que a gente faz é sempre a prece no modelo de prece espírita, onde a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E onde a gente faz uma leitura, explica essa leitura e logo após então a gente faz uma prece pública, ou seja, para algum alvo mental que seja público, né? E logo após a gente faz uma segunda leitura e após essa segunda leitura então a gente faz uma prece pessoal. Normalmente eu uso o Evangelho segundo o Espiritismo, eu uso esse livro agora nessa sequência da playlist que se chama Momento, que é uma psicografia do Francisco Cândido do Xavier pelo espírito de Emmanuel. E também gosto de usar esse livro aqui porque eu acho que ele sempre tem umas frases muito legais de reflexão que podem ajudar a gente a, enfim, ter um insight sobre a nossa vida e sobre a condução da nossa vida, né? Então a gente sempre começa a nossa prece fazendo uma respiração, e essa respiração tem um intuito claro de baixar os nossos batimentos cardíacos, porque quando a gente faz isso, a nossa aura se expande. E aí naturalmente a gente entra numa conexão maior com a criação, com Deus, enfim. E essa respiração a gente faz da seguinte maneira: primeiro que a gente faz é inspirar em duas etapas. Então a gente inspira, continua inspirando, aí vai soltando logo em seguida o ar bem devagarinho, tá? Vocês vão perceber, se você colocar a mão no seu peito, você vai acabar percebendo que o seu batimento cardíaco está baixando. E eu tenho começado uma proposta que é a gente, na medida do possível, tentar imaginar uma aura, né? uma energia em volta do nosso corpo se expandindo. Isso também pode induzir o nosso corpo energético, a expansão do nosso corpo energético, que o objetivo aqui é doar energia, então obviamente a nossa energia pelo menos deveria se expandir, não é mesmo? Então a gente começa assim, inspirando, pausa, inspira novamente, segura e solta lentamente esse ar. A gente inspira, inspira novamente, e solta lentamente. Agora a gente vai repetir, porém vamos procurar imaginar essa nossa aura lilás, por exemplo, ou dourada se expandindo.
Tem gente que assiste esses vídeos sempre no mesmo horário. Isso é uma coisa importante, tá? Pra gente, se a gente pelo menos não conseguir assistir sempre no mesmo horário, que a gente mentalmente avise os nossos protetores a hora que a gente tem intenção de fazer, porque isso de fato vai ajudar a gente a colaborar com a presença dos mentores durante o nosso horário de prece, né? Eu geralmente gravo esses vídeos às 9 da noite todo dia. E eles são publicados sempre à meia-noite. Dia sim, dia não. Se você bocejar, não tem problema. Eu procuro não bocejar porque é meio deseducado, né? Mas isso é importante porque nesse momento a gente de verdade está equalizando as nossas energias. Então a gente está perdendo algum tipo de energia e está ganhando outro enquanto a gente está bocejando. Na verdade, isso é um sintoma do nosso corpo de que a gente está movimentando energia, né? Só pelo fato de respirar. Então a gente coloca as mãos espalmadas, porque os chakras das nossas mãos, eles vão jogar essa energia também, né? Vão durante a evocação. Então a gente pede, fazendo a prece do Pai Nosso, né? A prece de Jesus Cristo, que é: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Pai de infinita bondade e amor, permita que os trabalhadores do bem, os nossos protetores, espíritos de amor e da paz, possam nos ajudar a escolher uma boa leitura que faça sentido para as nossas vidas, ajudando-nos a encontrar o caminho e principalmente ajudando aos nossos irmãos, porque sabemos que é dando que se recebe. É ofertando algo de nós que no futuro receberemos as nossas recompensas. É com essas preces, tomando a consciência de que os maiores ajudados nessa situação somos nós mesmos. Portanto, pedimos a vossa colaboração, bons espíritos, para que nos ajudem a escolher uma leitura significativa e bondosa, que assim seja.
Hoje meu olho está bem cansado, mas vamos lá, né? Pedir um pouquinho de paciência para vocês, que em breve eu vou botar meu óculos. Meu óculos está quebrado. Mas vamos lá. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam, divulgam as visões do seu coração e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, tereis a paz. E a todos aqueles que a mancham para a corrupção dos seus corações: o mal não acontecerá convosco. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e que o viu e o entendeu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Por si mesmos. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome. Dizem: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas seduções dos seus corações? Se, pois, esse povo, ou os profetas, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes dizeis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim. Senhor, diz o Senhor. Então essa leitura, obviamente, a gente acho que é até meio que desnecessário comentar, mas uma coisa importante que a gente precisa refletir sobre é que cada vez mais nós estamos vivendo um momento onde o ego fala mais alto e que, por vezes, a pessoa que começa a se envolver com algum tipo de religiosidade ou espiritualidade, esse ego acaba dependendo de aprovações das pessoas. Isso é natural, porque o ser humano ele é gregário, né? Então ele sempre precisa de um par para dividir uma coisa, né? Ele sempre precisa dividir a comida, ele sempre precisa dividir opiniões, né? Dividir as próprias opiniões, né? Com outras pessoas. Ele sempre precisa da aprovação das pessoas, e na maioria das vezes, quando a pessoa também começa a se envolver com religiosidade ou espiritualidade, ela sente de certa maneira uma vontade ou uma necessidade de produzir grandes feitos, conseguir grandes vitórias, especialmente nesse momento de internet e de comércio da religião. Então, naturalmente, as pessoas acabam forçando uma barra, vamos dizer assim, né, no sentido de
tentar comprovar feitos ou criar estratagemas maravilhosos, né? Ah, eu vi um ET, eu falei com sei lá quem. Ah, porque o meu Exu, porque o meu anjo de guarda, porque o meu anjo, e aí a pessoa vai lá e faz um arremedo de um monte de palavra conectada, como se estivesse falando a linguagem que eles dizem ser linguagem de anjos. E na verdade tudo isso é simplesmente para com algum interesse escuso, né? Porque a gente precisa, na verdade, ter o tempo inteiro a nossa posição ratificada, né? Ninguém sai por aí dizendo que, olha, puxa vida, eu queria ter rezado ontem, mas não consegui, porque não deu tempo. Eu estava muito mais focado em ganhar dinheiro, trabalhando. Ninguém diz assim, poxa vida, ontem eu fui arrogante. Apesar de ser um líder religioso, ontem eu fui muito arrogante. Ninguém faz isso, né? Não é do ser humano procurar encontrar os próprios defeitos e corrigir, né? Naturalmente, o que a gente quer é ser vangloriado, né? Dificilmente a gente encontra alguém que seja verdadeiramente humilde, no sentido de não tentar se autopromover para conseguir coisas que vão surgir a partir dessa diferenciação da multidão, né? O próprio Jesus, quando passou pela terra, ele fala no Evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo, né, que foi tirado da Bíblia, que fala que levante uma acha de madeira, eu estarei ali. Ou levante uma pedra, eu estarei ali. Ajoelhe-se e eu estarei ali. Então, as palavras eu não lembro exatamente, mas é coisa do tipo assim, você não precisa de nenhum templo, entende? Para você encontrar-se com a criação, com Deus, com Jesus, com bons espíritos. Então, essa religião, que eu acho que nós estamos chegando no momento dela, que é a religião onde a gente pratica ela em casa. Aliás, o espiritismo do Kardec, o verdadeiro espiritismo, ele codifica justamente a linguagem dos espíritos, porque a ideia do Kardec é que as pessoas começassem a partir de então praticar o espiritismo dentro de casa, né? E isso seria uma coisa absolutamente normal a partir de então. Mas várias travas de religião, de sociedade, de política, de medo, né, fizeram com que isso não frutificasse naquele momento, daquele jeito. Mas eu acho que esse momento é chegado. E eu acredito que vai ter um momento em que as pessoas vão ter oportunidade de parar um pouco durante o dia para poder fazer suas preces. Vai ser uma coisa da rotina, do cotidiano, porque a gente vai começar a entender que cuidar do corpo energético, no mínimo do corpo energético, é fundamental, dirá do espírito, né? Naturalmente, se a gente cuida do corpo energético, naturalmente a gente já tem um desprendimento espiritual maior e naturalmente, né, visões, acontecimentos, sensibilidades vão se desenvolver no espírito a partir do corpo energético. Enfim, eu acho que é até chover no molhado ficar falando de falsos profetas, mas a leitura de hoje nos pede essa reflexão. No nosso último Evangelho no Lar, a gente pediu justamente por líderes religiosos. Eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa que deve estar se conectando com isso, né? Portanto, eu vou pedir hoje pela verdadeira espiritualidade, para aquela que pode ser praticada em casa, para aquela que pode ser praticada no trabalho, enquanto você para por 5 minutos, 1 minuto que seja, pensa uma coisa boa,
pensa uma boa vibração para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Essa é a espiritualidade do futuro, eu acredito, tá? Então eu vou pedir por essa, vamos pedir por essa, que eu acho que seria uma boa prece pública, tá? E eu vou, vamos dizer assim, sortear aqui algumas palavras, ou seja, eu vou dizer algumas palavras para que fique um pouco mais claro a nossa intenção durante a prece, se vocês me permitem. E logo em seguida a gente emenda o nosso Pai Nosso. Queridos amigos da espiritualidade, nós sabemos que vocês não deixam de trabalhar, pois não escolhem credo, vocês não escolhem religião e nem discurso. Nós sabemos que vocês sempre estarão do nosso lado, nos ajudando, independentemente das nossas atitudes. Porque um espírito que ama compreende as dificuldades daquele a quem ele ama. Por isso, mesmo onde existam falsos profetas, aproveitadores da boa fé, vocês continuam trabalhando. Porque a verdadeira caridade é aquela onde a gente expressa a nossa caridade independente da atitude do outro, porque nós devemos fazer a nossa parte independentemente da reação do outro. Isso de alguma maneira a gente já consegue tatear, a gente já consegue minimamente compreender que nós precisamos fazer o que é necessário ser feito, que nós precisamos procurar em nós as nossas falhas, as nossas dificuldades e todos os dias tentar consertá-las. E se não conseguimos, não devemos desanimar da luta, mas sim continuar, perseverar. Que maravilha seria se pelo menos cada pessoa pudesse, durante um minuto que fosse, durante o dia, pudesse fazer uma boa vibração pelo mundo, pelo parente, pelo colega de trabalho, pela beleza da natureza, pela comida na mesa, enfim. Que nós pudéssemos estar mais conectados com a espiritualidade, especialmente no sentido de perceber que tudo está disposto para que nós possamos evoluir e avançar. Mas a vida cotidiana não nos deixa perceber isso, porque não conseguimos parar um segundo que seja para refletir sobre o que temos. Infelizmente, muitas pessoas só pensam no que ainda não têm e lutam para ter cada vez mais, o que é razoável, mas nem sempre é equilibrado. Então que vós, os bons espíritos, possam estar presentes em cada casa, em cada lar, e que vocês tenham a força necessária para intuir os seus amados a fazer um minuto que seja de boa vibração durante o dia, porque essa é a verdadeira espiritualidade. A partir disso, essas boas vibrações nos chegarão e uma grande transformação acontecerá, porque a média energética das cidades, das casas, dos bairros, dos estados e do planeta, de um modo geral, vai ficar cada vez melhor. E nós vamos nos sentir cada vez mais felizes, como se fosse um grande efeito em cadeia maravilhoso.
Portanto, que nós possamos ser um pouco mais aplicados nessa tarefa de vibrar positivamente. E que vós, os bons espíritos, consigam nos acessar com mais frequência a partir dessas preces. Portanto, pedimos e vibramos para que essas energias estejam disponíveis, para que sejam usadas para nos acessar, como se fosse um depósito. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Para complementar essa prece, vou puxar aqui uma leitura desse livrinho, porque quem sabe o Emmanuel ou os bons espíritos através do Emmanuel possa complementar a nossa prece. E aqui sai a seguinte da frase: a maioria dos cristãos vai adotando em quase todas as atividades a lei do menor esforço. Muitos esperam pela volta pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédios de discos. E aos que desejam comprar a tranquilidade celeste com as epístolas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar da própria vida. É impressionante como essas frases elas se conectam num discurso maravilhoso, né? Você vê, não tem nem o que comentar. Mas assim mesmo eu vou insistir, porque se a gente for pensar do ponto de vista energético do planeta, tudo é energia, nós somos energias e a gente está vibrando energia. Quando a gente faz um influxo de energia, ou seja, quando a gente coloca a nossa vontade ativa para direcionar essa energia para outro lugar, e eu não me canso de falar disso, naturalmente, quando essa energia atinge um outro lugar, ela simplesmente vai disparar uma série de outros mecanismos, né, energéticos, obviamente. Ou seja, quando eu transfiro energia de um lado para o outro, como se fossem dois ímãs que se repelem ou que se atraem, quando eu transfiro energia de um lado para o outro, naturalmente aquela energia vai ser movimentada. E quando aquela energia movimentada, seja dispersa, seja concentrada, não importa o que vai acontecer com ela, ela vai gerar um movimento. E é necessário pensar que evolução é movimento. Então, independentemente do que aconteça, quando há movimento, há evolução. E eu digo que se a gente for o principal agente de envio dessas energias, de algum jeito, quando a gente não estiver nem esperando, uma energia vai chegar até a gente. O grande lance
é que quando você modula a sua energia de forma positiva, é incrivelmente maravilhoso que você naturalmente está modulado positivamente. Então as energias que o universo vai te mandar fatalmente vão ser simpáticas a ela, locupletando você. Então às vezes você está nem pensando no que está acontecendo e chega para você um presente de algum lugar energético. Isso acaba transformando o seu dia. Então é como eu sempre digo, aqueles que tomam as iniciativas da prece, da caridade, do amor ao próximo, da compreensão, da paciência pelo outro, fatalmente eles estão sendo olhados pelos espíritos, e eu não tenho dúvida que, independentemente dos espíritos, a natureza vai se encarregar de te mandar novas energias simpáticas ao teu campo vibracional. Então, é o que eu sempre digo, quando a gente faz prece, quando a gente manda energia para algum lugar, os maiores beneficiados são a gente. Mas, a partir disso, feita essa reflexão, agora nós vamos então fazer uma prece por nós mesmos, pedindo pelas nossas necessidades. Eu vou fazer uma lacuna de tempo para que você faça a sua prece exclusiva, tá? Pedimos aos bons espíritos que coordenem os nossos sentimentos. E pedimos principalmente aos bons espíritos que atendam às nossas necessidades na medida perfeita do equilíbrio. E que, se nós tivermos algum mérito, que as nossas preces sejam atendidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Bons amigos, pedimos humildemente que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos nós. Para encerrar, eu vou tirar aqui um texto desse livro, que eu gosto bastante, que é uma reflexão para a nossa vida. Consciência do propósito. Muitos sofrem por não saber quais são os seus dons e talentos. E muitos já sabem, mas mesmo assim sentem-se vazios e isolados. Ainda não encontraram uma razão para acordar de manhã. O que realmente propicia o sentimento de completude é a consciência do propósito da alma. Tendo essa consciência, você utiliza seus dons e talentos para fazer o que precisa ser feito.
quando você reconhece que o seu propósito, as suas habilidades se multiplicam, transformando-se para você em uma ferramenta que te ajude a realizar a meta da sua alma. Eu só vou fazer mais um adendo porque hoje eu tive um insight muito interessante a respeito da ansiedade, que é um dos maus que mais atacam a nossa geração, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem tantas coisas, tanta informação e na verdade a gente não sabe por que caminho correr, né? Para onde a gente ir. E uma coisa que eu tô chegando nessa conclusão agora nos meus quase 50 anos é justamente o que? Cada vez mais eu tô acalmando o meu espírito, porque na verdade a ansiedade é simplesmente, isso não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Pelo menos por enquanto. A ansiedade nada mais é que um desejo interno da sua consciência de começar a fazer algo. Só que quando você não sabe o que fazer, você começa a ficar ansioso. Então, por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você esteja bem de saúde, às vezes você tá ansioso e você não sabe por que você está ansioso. Você não consegue identificar o motivo da tua ansiedade. Eu até estava pensando num exemplo que é o seguinte, né? Por exemplo, no mês a gente tem algumas contas, né, para pagar. Tem contas que são muito baratinhas e tem contas que são caras. Vamos colocar, por exemplo, sei lá, uma conta de água que custa aí uma conta barata de água, R$50, R$40, né? Para classe média isso é uma conta barata. Mas enfim, só para a gente ter uma ideia de exemplo, né? E às vezes você tem um aluguel para pagar, ou uma fatura de um cartão de crédito, sei lá, R$2.000, R$3.000 para pagar. Como boa parte da classe média não faz muita questão de R$50, ela vai lá, ela nem se dá conta, ela simplesmente vai lá e paga, não se dá conta, ela paga. Às vezes ela não paga nem no dia, ela ignora tanto aquela conta que para ela é tão insignificante aquilo que ela nem paga no dia. Ela fala, deixa tudo bem pagar a multa, não tem problema. Né? Tem muita gente assim. E eu sou assim também. Mas quando você tem uma conta alta para pagar, você fica pensando, beleza, eu preciso do dinheiro, onde eu vou conseguir o dinheiro para fazer aquilo? Nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso não sei o que lá. Então, naturalmente, nesse exemplo econômico, né, que é a mesma coisa do exemplo espiritual, quando a meta é grande, você fica ansioso. O que acontece é que quando a gente está no nosso desenvolvimento espiritual e às vezes a gente está perdido na vida, a gente não consegue saber para onde ir. Mas a nossa consciência continua reclamando da necessidade de ir. E isso nos dá ansiedade. Porque de fato, o que a nossa essência está pedindo, a gente não está atendendo em nada. Então a gente pode estar muito bem de saúde, muito bem de dinheiro, muito bem de tudo, mas a nossa consciência está reclamando que a gente precisa fazer alguma coisa. E geralmente isso tem a ver com doação energética, com caridade. Quando a gente começa a fazer pelo outro alguma coisa, isso gera em você uma noção de uma sensação de completude tão boa que teu espírito vai se acalmando. Eu sou exemplo disso. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada e quanto mais eu me conecto com a espiritualidade, tentando fazer algo para os outros, o maior beneficiado sou eu. Então que a gente possa refletir sobre isso.
Que vocês tenham uma ótima semana. Que a gente possa se ver em breve no próximo Evangelho no Lar. Ah, e a propósito, a música que vocês ouvem aqui é uma música que está nos créditos do vídeo. Você pode baixá-la gratuitamente, tá bom? E dar aquela força pro artista aí. Obrigado, gente. Boa semana.